Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Graça e paz. Deus abençoe, Pastor Washington aqui. Essa virada de 30 para 31 de outubro. Nesse dia 31 de outubro que nós, cristãos reformados, cristãos evangélicos, comemoramos o dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, 504 anos da Reforma Protestante. Não comemoramos Dia das Bruxas, Halloween, no dia 31 de outubro, não. Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Porque no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja de Wittenberg, um frei dominicano, melhor, agostiniano, chamado Martinho Lutero, uma mente irrequieta com relação ao modo de ser cristão, ao status quo da igreja do seu tempo. Ele era um sacerdote da Igreja Católica Romana. E ele, ao se deparar com as Escrituras, ele viu como as práticas religiosas da igreja dominante de então estavam totalmente fora do contexto das Escrituras Sagradas. E no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Esse ato era como se você fosse publicar alguma coisa numa rede social hoje em dia. Como se você fosse colocar alguma postagem polêmica na internet. E essas 95 teses de Martinho Lutero, elas pegaram fogo incendiaram como se fosse um fogo em palha. E revolucionaram o mundo desde então. O impacto da reforma protestante de Martinho Lutero foi muito além da área espiritual religiosa. Ela atingiu a área política, atingiu a área social. Países nasceram por causa da reforma protestante. Os próprios Estados Unidos da América são uma nação que nasceram por causa, como consequência, tudo bem que isso aconteceu 200 anos depois, mas como consequência da reforma protestante. O avivamento metodista wesleyano, ele só aconteceu porque antes houve um Martinho Lutero. A salvação pela graça, pela fé, as 5 solas, as 5 verdades absolutas da reforma. Somente a graça. Somos salvos, não por mérito, mas por graça. Somente a fé em Jesus Cristo salva. Somente as Escrituras, ou seja, só a autoridade, a nossa regra de prática de fé são as Escrituras. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. E somente Cristo. Apenas isso. Esses são os 5 pilares da reforma protestante. Da reforma protestante surgiram todos os movimentos evangélicos. Primeiro, paralelamente com Lutero, se levantou Calvino, e do movimento calvinista surgiram as igrejas batistas, presbiterianas, a própria igreja anglicana. Do anglicanismo surgiu o movimento de Wesley, o avivamento metodista do século XVIII. E de lá para cá o movimento pentecostal também. Ou seja, o mosaico evangélico de hoje que nós temos, ele teve a sua raiz na reforma protestante de Lutero, de 31 de outubro. O fato de termos hoje uma Bíblia na mão se deve a esse fato também. Porque antes a Bíblia havia muitas poucas cópias e elas estavam encerradas nos grandes conventos, nas mãos do alto clero romano, que não a divulgava para a população. E através da ampla divulgação das Escrituras e da tradução da Bíblia em latim para a língua vernácula, ou seja, a língua que o povo falava, as Escrituras agora podiam alcançar
desde o mais simples camponês até o príncipe que estava nos seus palácios. A reforma também impactou a educação. Pessoas começaram a aprender a ler através da Bíblia Sagrada. Começaram a aprender a ler para ler a Bíblia Sagrada na sua língua. Impactou a economia, a liberdade econômica veio através de princípios baseados na reforma protestante. E Deus sempre faz assim, querido. Deus sempre reforma a sua igreja. Ele viu que a sua igreja estava num momento de estagnação espiritual, ele trouxe a reforma. No século XVIII, praticamente 300 anos depois, 200, 300 anos depois, a Inglaterra, já alcançada pela reforma, ela se viu novamente em estagnação espiritual. Levantou Wesley, um grande avivamento no século XVIII. E daí surgiu não só a igreja metodista, mas todas as igrejas de matiz wesleyana que nós conhecemos. A igreja metodista wesleyana, a igreja, o Exército da Salvação, a igreja do Nazareno, o Ministério Holiness e tantos outros movimentos que nós conhecemos. Depois, mais tarde, no século XX, no início do século XX, começou o movimento pentecostal. A igreja novamente estava entrando em estagnação e Deus levanta uma nova reforma. O movimento pentecostal, no início do século XX, de onde surgiram muitas igrejas pentecostais, entre elas a Assembleia de Deus. Então, queridos, temos muito a comemorar, mas também temos a responsabilidade de continuarmos disponíveis a sermos reformados a cada dia, em nome de Jesus, a sermos reformados pelo Senhor. Então, meus amados, que nós possamos ter os nossos corações sempre abertos, para que o Senhor esteja sempre com a sua chama, com a sua tocha, sempre pronta a acender os nossos corações neste tempo. Viva a reforma! Viva os 504 anos da reforma protestante de Martinho Lutero. Que Deus continue reformando a sua igreja e reformando nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom de Deus para você, sua casa e sua família. Amém.